E aí, pessoal, beleza? Boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando, dando início aos trabalhos aqui do Café, Resenha e Futebol. É essa a ordem? Não sei se é Futebol, essa a ordem. resenha e café, mas é por aí. Bom, Resenha e Café. É isso aí. Boa Maravilha. resenha, futebol e café também tá valendo. Não É, interessa, não depende. Se importa a quiser, ordem. quiser começar pelo café, a gente toma o café também, depois resenha. Café, resenha, mas o futebol está englobando tudo sempre. Com certeza. E a gente vai fazer um pequeno, nós estamos fazendo um pequeno teste aqui e a gente vai começar se apresentando. Então, vamos começar por ordem, né? Quem é o mais velho aí? Acho que sobrou para você, hein, João? Eu sou mais novo. Se você pensa que é o mais novo, é isso, né? Eu tô com a latinha estragada, mas é que é muito sol. Bom, vamos para ordem de FF, né? A gente tem em comum aqui, Quem tem o RA mais velho aí? em comum O todos fizemos 697. FF. Sou Então eu, vai né? lá. Vai lá, João. Não, eu começo. Bem, para quem não me conhece, meu nome é João Guilherme e a ideia da gente fazer esse ambiente aqui para gerar algumas discussões, um momento de bate-papo, né, sobre futebol, sobre resenhas, tomando um cafezinho sempre, né? Bem, sobre o João Guilherme, vou me apresentar um pouquinho, acho que é essa a primeira ideia. Eu fiz FEF, como já anteciparam aqui, FEF, Faculdade de Educação Física Unicamp, sou do RH 97, então acho que, pelo visto, sou o mais antigo da turma aqui, né? Eu sou da turma 97 noturna, que simplesmente foi a melhor turma da faculdade, tá? Pode perguntar para todos da minha turma, Protesto. eles vão falar isso, todo mundo vai afirmar isso, tem como não ser então, né? É referência para as demais turmas, todas as que vieram depois que eles vão falar, vocês vão ver, toda referência 97 noturno, né? Nem sabia que você era 97 noturno, nunca tinha ouvido falar dessa turma. Eu ouvi falar que é a turma mais perna da faculdade, mas tudo bem. Pode ser, verdade. Tem uns caras lá que eu vou te falar, viu? Vou te falar para você, viu? Bem, o meu envolvimento até com futebol, né, gente? Eu fui fazer educação física porque eu sempre gostei, sempre, né, tive envolvido com os esportes, não num nível assim de uma prática competitiva de alta performance, mas eu sempre gostei. E eu fui fazer FEF e, de repente, eu queria estar envolvido com futebol de alguma forma. Eu consegui um estágio num clube em Campinas, eu sou de Campinas, consegui um estágio no Guarani e ali é o que eu costumo falar, ali fui picado pelo bichinho do futebol, né? Aquele bichinho que deposita no sangue muita coisa do futebol e aí você não perde mais isso aí, né? Muito pelo contrário, você fica cada vez mais apaixonado. Isso aconteceu no segundo ano de faculdade, desde então eu sempre estive envolvido com o futebol. Fiz estágio nesse período ainda no segundo ano, depois eu fiz estágio no Paulista Jundiaí, que era o antigo ET, né? Acompanhei toda a preparação da equipe juniores para a Copa São Paulo de 2000, de 99 a 2000, não lembro agora. E 2001 eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com futebol, né? Fui para fora do Brasil trabalhar na Arábia como preparador físico e fiquei em 2001, 2002, depois teve, não, 2001 teve atentado nos Estados Unidos, eu acabei ficando com medo, pipocando literalmente, voltei, quer dizer, eu e toda a comissão, né, que era brasileira, a gente voltou, e 2002 depois eu fui para o Primavera, fiquei uma temporada no Primavera, 2004 fui para o Guarani, fiquei até 2000 final de 2011 no Guarani. Paralelo a isso, eu continuei com aulas no ensino superior e segui com a parte acadêmica também, né? Uma coisa que eu nunca desvinculei, eu acho super rico e importante e assim que acaba completando a nossa prática profissional. Então, eu sempre tive envolvido com pesquisas, com publicação de artigos, com escrever capítulo de livro. Não consegui escrever o meu livro ainda, mas, enfim, isso aí é um detalhezinho à parte.
fiz o mestrado, nesse período todo fiz o mestrado, tive a oportunidade de trabalhar com outras modalidades também, me aproximei bastante com o tênis e o badminton, né? Os esportes de raquete também, eles fazem parte da minha praia. No final de 2011 eu saí do Guarani e aí eu faltava ainda terminar, fazer o doutorado, né? Não só terminar, mas entrar, fazer o doutorado. Aí eu dei por opção de vida, dei uma pausa no futebol, né? O futebol é intenso, você tem que ter assim disponibilidade de manhã, tarde, à noite, sexta, sábado, domingo, feriado, durante a semana, enfim, o tempo todo, né? É tempo integral. Então eu não ia conseguir fazer o doutorado e seguir com o futebol. Então eu dei uma pausa com o futebol e segui comecei a abrir frente para o doutorado. Em 2014 entrei no programa, 2018 eu defendi e 2020 agora retornando para trabalhar com futebol. Nesse inteirinho aí de 2012 até 2020, eu trabalhei mais, assim, tive uma atuação bem pequena com o futebol, né? Trabalhei no centro de treinamento em Bragança, né? Na parte da preparação física, fiquei 2 anos lá, e trabalhei com os grupos de estudos em futebol e futsal que eu tinha numa instituição que eu dava aula e agora na instituição atual que eu dou aula, na Uneduca. A gente tem um grupo de estudo em futebol e futsal lá, onde junto com os alunos a gente organiza todo o planejamento de treino, discute treinamento, discute ciência, fala futebol, faz futebol, né? A gente tem 2 equipes representativas da universidade de futsal, as duas equipes são de futsal, uma masculina, outra feminina. Enfim, de certa forma, então eu mantive o vínculo, mas não com o futebol profissional, né? Mas eu mantive o vínculo com o futebol, às vezes aí o futsal também, né? Foi uma forma de eu, assim, não me distanciar completamente do mundo do futebol. Meu período de graduação eu tive chance de conhecer essas 2 pessoas que com muita honra compartilho o momento ao lado deles, né? Com novas ideias, novos projetos. Eu vejo que o futebol, eu brinco até com os alunos, né? Eu brinco com outros colegas que também dão aula comigo, mas eu brinco com os alunos. Se a gente pegar uma revista, um jornal, e dificilmente você vai encontrar uma reportagem sobre badminton, por mais que eu goste do badminton, mas você não vai encontrar, né? Dificilmente você vai encontrar uma reportagem sobre beisebol. Mais ou menos você pode encontrar reportagem sobre vôlei, né, basquete, mas com certeza você vai encontrar uma reportagem de futebol. Então, eu acho que teremos muitos temas, teremos muitos debates por aqui, né? Nesses debates a gente vai passear um pouco por essa questão cultural, né, do futebol no Brasil. E eu acho que, assim, de certa forma, o que falta ainda para a gente, né? Vou falar até do futebol brasileiro e já deixando aí alguns pitacos para as cenas dos próximos capítulos. Eu gosto muito dessa questão da ciência, né? Do aspecto científico, né? De trazer a ciência para dentro do futebol, né? Fazer pesquisa. E tem temas interessantíssimos dentro do futebol, propriamente dito, que muitas vezes não são estudados, né? Ou se são estudados lá fora, eles estudam, mas aqui dentro, aqui no Brasil, a gente não estuda ainda. E a gente daí acaba não respeitando as questões regionais, né? De representação da modalidade, elas são diferentes, a gente tem que entender essas diferenças, tá? Mas eu vejo que a gente tem que fazer esse approach entre futebol e ciência, né? A gente tem que reconhecer mais o aspecto científico dentro do futebol. Fazendo isso, a gente vai conseguir dar um grande salto aí, ainda mais. Eu reconheço o Brasil como hoje uma potência no futebol desde sempre, vamos falar assim, né? Enfim, tem bastante coisa para a gente discutir. Paralelo tudo a isso também, não vivo só do futebol, né? Gostaria, lógico, mas tem outros
pelas coisas que eu faço. Sou casado, tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, né? Moro em Campinas, trabalho também com ensino superior, com aula no ensino superior. Ano que vem eu completo 20 anos no ensino superior. E como hobby, gosto de estudar. Minha outra praia dentro desse lado acadêmico e profissional também são os esportes de raquete, tá? E gosto de estudar, gosto de passear, gosto de não fazer nada, gosto de curtir minhas filhas, brincar com elas, fazer uns videozinhos malucos, postar esses videozinhos malucos e tudo mais. Tá? Enfim, acho que esse sou eu. Não sei se eu não consigo abrir pergunta para vocês, mas se os meus parceiros aqui tiverem alguma dúvida, a gente pode esclarecer, tá bom? Passa a bola agora, quem vai? RA mais velha dos dois? Agora acho que sobrou para mim, né, Thiago? Fantástico, óbvio. Eu sou fiatão ainda, estou empenando ainda. Aqui, ó. Fera ou não, Thiago? Esse aí. Oi? Fera ou não? Oi? É uma fera isso aí? Não, imagina, né? Não. Bom, vamos lá. Pessoal, a base de formação nossa é a mesma, a gente comentou. Eu também sou da Faculdade de Educação Física da Unicamp, a nossa FEF, né? Sou um RA bem mais recente do que o João. Meu RA é 98, né? O dele é 97, o meu é 98. Então, fui calouro do João. Depois tive a oportunidade de conhecer o Thiago também. E falar de futebol, para mim, eu acho que, assim, aquele bichinho do futebol que pica, eu já nasci com ele lá do ventre da minha mãe, né? Eu fui pretendente a jogador de futebol, acho que como a maior parte do pessoal aí que gosta de futebol, dos meninos, das meninas que gostam de futebol, sonham em ser jogador. Aí eu fui jogador de futsal, eu era goleiro, e não era ruim, era goleiro bom, né? Tem provas aí. Isso todo mundo fala, né? Não, tem provas aí, né? Aí joguei num time tradicional de futebol de salão em São Paulo, tive a oportunidade de treinar um tempo no São Paulo, quando o São Paulo estava formando o time de futebol de salão. E eu sou muito grato ao esporte porque eu nem sabia da existência da educação física como uma graduação. E aí foi através dos meus treinadores, eu ganhei uma bolsa de estudos num colégio particular, que minha família toda, meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, né? A gente sempre estudou em escola pública. E foi através do futsal que eu tive a oportunidade de ter um ensino particular, que a gente sabe que hoje, na realidade do país, faz uma diferença, né? E eu tive a oportunidade de estudar, né, na escola particular por conta do futsal, e acho que isso, uma coisa foi levando a outra. Tem o esforço, tem a dedicação, mas teve um ensino um pouco mais robusto. Ganhei a bolsa no cursinho através do futsal também. E aí foi onde eu fui chegar na FEF ali, né, que aí quando eu já tinha descoberto que existia educação física, e aí eu falei, como que eu nunca soube disso antes? Eu nasci para isso e é isso que eu quero fazer, né? Quando a gente conhece. E aí entrei na FEF com uma proposta bem parecida do João, quero trabalhar com futebol, né? E eu tinha um pouquinho do marketing, quero trabalhar com futebol e com o marketing, com a gestão, porque eu acho que futebol, além do campo, ele tem uma questão de gestão importante. E fui nesse caminho trilhando o que é a necessidade de sobrevivência, né? Eu era de São Paulo, morando em Campinas, né? Então fui abrindo de oportunidades e a curiosidade. Então fui trabalhar ali com recreação, fui trabalhar com vôlei. Tive uma experiência fantástica com o professor João Batista Freire, que foi trabalhar com hóquei sobre patins, né? Fiquei trabalhando 2 anos com ele, depois continuei, depois que ele saiu da equipe, e eu acho que foi um dos maiores aprendizados, né? De quando a gente fala, quero aprender teoria e prática. Aí o professor tinha a teoria que eu tinha na faculdade, na aula à noite, e aí durante o dia eu ia acompanhar os treinos e eu via exatamente aquilo que ele falava em sala de aula, que parecia distante, né, que parecia um negócio totalmente absurdo, e ele levando ali para a prática, conduzindo. Então, foi uma bagagem muito bacana. Eu falo que eu aprendi muito de esporte coletivo aprendendo sobre hóquei, mas não sei patinar até hoje, né? Então, isso faz parte também. E aí O Joãozinho, era o mesmo discurso do Joãozinho, né? É o mesmo discurso do João. É o próprio, né? E aí eu fui cair como técnico das equipes universitárias, que a gente vai ter essa bagagem, oportunidade que a Unicamp dá para a gente, do time da FEF, do time da medicina, do time da Faculdade de Economia, e a gente vai tendo essas experiências. E aí já gostava de fazer análise de jogo, já gostava de entender o jogo com uma questão mais técnica, assim, não da parte física,
não dá para a gente isolar, né? Mas eu gostava muito da questão técnico-tática. E começava tudo a anotar. Eu via os jogos lá, eu pedia para os auxiliares, para a reserva, anotar as informações. E numa dessas equipes que eu trabalhava, um doido, que é o Nicolás, que vai assistir aqui, vou dar um abraço para ele, da economia, né? Falando, vamos montar alguma coisa para trabalhar isso de forma mais profissional? E aí eu já tinha feito um trabalho de análise estatística na Ponte Preta com o professor Laércio, né? O professor Laércio Venditti. Tinha feito alguns projetos à parte, freelance, junto com o Basílio, que hoje está na Ponte, o Basílio Amaral, e junto com o Rodrigo Leitão. E a gente teve a oportunidade de trabalhar junto também, né, João, no Datafolha, fazendo as análises do Datafolha, rodando o interiorzão aqui do Brasil, procurando os estádios aqui, tentando achar na raça, né, e trabalhando com jogos aí do Paulista, da A1, A2, coletando esses dados. Uma época bem bacana e gostosa. Nossa, Viajando maravilhoso. bastante, né, João? E aí, em 2004, resolvi montar uma empresa, né? Estou me formando, fazendo mestrado na faculdade também, dando sequência na carreira acadêmica como uma outra possibilidade. E aí vou montar a Scout Online, né? Com a cara e coragem, a gente criou a Scout, tinha mais pessoas envolvidas, depois foi reduzindo o número de sócios, e aí foi tocando lá eu, o Nicolás e o Kleber, né? Eles da parte de computação, economia e eu da educação física. E a proposta era trabalhar com análise de jogo no futebol, né? E aí foi uma experiência que foi riquíssima. Eu tive a oportunidade de conhecer vários profissionais, vários clubes. Trabalhamos com clubes aqui do Brasil. Tive a oportunidade de fazer uma parceria longa com o professor René Simões e com o Alfredo Monteiro, que era auxiliar do René, né? Trabalhamos com ele no Curitiba, no Fluminense, na seleção da Costa Rica, na seleção da Jamaica. Então, era uma coisa que a internet hoje dá problema para a gente. Imagina a gente falar isso de 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? Tinha que receber os jogos da Costa Rica para analisar o jogo do próximo adversário, analisar possíveis jogadores convocados. Então, era um trabalho que ia DVD, vinha transmissão picada, mas era um trabalho bem bacana com o professor René Simões, que tem um conhecimento aí. Eu acho que ele não tem o reconhecimento do tanto que ele conhece futebol aí, que ele merece. E aí tive a oportunidade de trabalhar com times fora do país, né? Trabalhando com times da Holanda, com times da Alemanha. Uma experiência muito bacana com o Zico no Fenerbahçe da Turquia. A gente participou da parte de análise, isso enquanto a empresa, né? Da Champions 2007-2008, se eu não me engano. Foi a melhor campanha do Fenerbahçe. Eles perderam nas quartas para o Chelsea. Foi por causa do gol qualificado. Por causa de um gol que eles tomaram em casa, a mais, eles não foram para a semifinal da Champions. Então, foi uma experiência bem bacana de trabalhar com uma comissão técnica em alto rendimento, com discussão do futebol. E aí foi, sabe, surgindo essa cada vez mais referência como análise de desempenho. Então, era enquanto a Scout, depois eu fui trabalhar a Scout com outras modalidades esportivas, basquete, handball, mas sempre gostando, né? Gostando dessa questão da análise propriamente dita. Montei a minha parte de consultoria, de prestar consultoria para empresários, para contratação de jogadores. Então, eles pediam um relatório técnico. Então, é uma coisa bem bacana. Mas eu converso muito com o Nicolás até hoje. A gente encerrou, em determinado momento, a empresa. Seguimos os caminhos, né? Profissionais que foram surgindo, que a gente chegou um pouco à frente do tempo, né? É até petulante falar isso, mas aconteceu realmente porque a gente batia nos clubes, scout, análise de desempenho, né? O que é isso, né? O que isso faz, né? E a gente, começando a carreira e começando o mercado, a gente não conseguiu, na época, ter uma sustentabilidade grande, mas me deu muito conhecimento, muito contato. Tirei um pouco o pé, igual o João falou. Acho que a gente entra no futebol, a intensidade é tão alta porque você não tem férias, as férias você está planejando, você não tem final de semana, você não tem. Então, tirei um pouco o pé, fui dedicar um pouco à família e à graduação, que era a minha parte acadêmica de atuação também, né? Mas o futebol não sai da gente, né? A gente pode querer sair do futebol, mas ele não sai da gente. Então, sinto essa saudade de atuar no campo. Continuo hoje com alguns projetos de análise, de acompanhar esses jogos na perspectiva técnica, e fico muito feliz quando a gente vê
os estudos avançando aí, tem o pessoal do LEP, do Laboratório da Unicamp Limeira, com estudos bem bacanas, tem o pessoal de Viçosa, que trazem aí para a gente uma perspectiva técnica do jogo, de uma compreensão do jogo muito mais profunda, desde a parte metodológica até a parte do jogo propriamente dito, né? Então, e é isso, gente. Acho que se eu deixar falando aqui, acho que cada um vai ficar falando 40 minutos. Falar de si mesmo e falar do futebol, a gente vai longe. Mas é isso. Verdade. E aí, para só fechar, tive também aquele vínculo inicial lá quando comecei a graduação, já era trabalhar com futebol e marketing, né? Tive a oportunidade de fazer um MBA em gestão de marketing também, que foi para me ajudar a gerir a empresa e os projetos pessoais, que foi muito bacana também, que acaba agregando a gente entender o futebol. Porque um trabalho de campo de futebol é um trabalho de gestão também, né? Um trabalho de gestão de pessoas, é um trabalho de gestão de cronogramas, de gestão de metodologias e gestão de resultados, acima de tudo. Mas é isso, pessoal. Agora vamos para o caçula, né, João? Então. Só falta ele falar que é real. E eu vou com a minha canequinha. 2015, né? Não, mas eu sou um RA tão especial que eu sou 2 zeros à esquerda. Eu não sou um zero só à esquerda, eu sou 2. Eu sou da turma de 2000, então meu RA é 00, né? Tenho 38 anos. A minha história com o futebol é mais ou menos parecida que nem a do Fantal. Tem que começar lá atrás, na rua, onde eu aprendi a jogar futebol, na rua, brincando com a molecada, soltando pipa, jogando bolinha de gude, arrancando tampa do dedão, resolvendo imparcialidade se foi falta ou não, às vezes de maneira não boa, muito ortodoxa, né? Que nós estávamos até conversando aqui antes, fora do ar. Mas resolve, mas né? aprendendo. Mas resolve. E através desse futebol na rua, fui parar no clube, aqui em Jundiaí, eu sou de Jundiaí. Fui jogar futsal no Clube São João, com 10 anos de idade. Aí joguei lá um bom tempo, até que com 14 anos eu comecei a jogar futsal e futebol de campo, mas o treinador de futsal não gostava que eu jogasse futebol de campo. Ô, Thiago, desculpa te cortar, eu ganhei muito do São João, viu? Mas perdi também bastante. Você deve... que essa geração mais velha também era meio ruim lá. A geração 8-2 deitava. 8-2 a gente deitava. Passava ano invicto, batia em Tejusa, em Indaiatuba. Era um time bom, pulo do gato, nem entrava com a gente porque não dava peso. Era bom. E aí, nessa minha experiência, eu estava com 14 anos e jogava futsal e campo, o treinador não gostava, até que um dia coincidiu o jogo. Eu cheguei um pouquinho atrasado para o jogo de futsal, fui jogar o campo antes, cheguei faltando 15 minutos para o jogo de futsal. Aquele dia ele me sacou do time e nunca mais joguei futsal com ele. Aí eu saí, briguei com ele, saí do clube, fui para jogar num outro clube aqui em Jundiaí. E naquele clube, o meu técnico, ele era radialista. Ele não era da área de futsal, nada. Só que às vezes ele tinha programa, ele ligava em casa para mim e falava: Thiago, vai lá dar treino lá para mim, que hoje eu não vou poder, porque tem programa. E aí eu começava a dar o treino para minha própria categoria. E isso, falou, caramba, tô gostando mais de dar treino do que de treinar. Foi aí que eu comecei a ver aonde o curso de educação, eu já gostava da educação física na escola. Aí falei, caramba, eu quero ser preparador físico. Eu gostava muito dessa área. Meu pai sempre me apoiou, minha mãe sempre me apoiou. Meu pai me levou para conhecer a faculdade da USP, que tem aquele programa de portas abertas, tudo. Fiquei apaixonado pela USP. Porque queria fazer esportes na USP. Coloquei na cabeça, vou fazer esportes na USP. Prestei, na época de fazer faculdade, prestei a Unesp, prestei a Unicamp, prestei a USP, mas totalmente focado na USP. Passei na Unesp, passei na Unicamp, fiquei em terceiro na lista de espera na USP. Não entrei na USP. Achei que era uma porcaria, tal. Mas o cara lá de cima sabe os caminhos. Fui ser aluno na Unicamp, conheci essas feras, que eu acredito que
tem muita gente boa que está lá, que passou por aquelas turmas que estão hoje aí tendo muito protagonismo no futebol ou em qualquer outra área, hoje como professores de faculdade, como vocês são aí também. Eu não fui para essa área acadêmica. E aí entrei na FEF e aí faz aquilo assim, né, na cabeça da gente. Você acha que você vai entrar na faculdade, vai estudar futebol, vai jogar bola, não sei o quê, papapá. E eu tinha aquela cabeça, eu adorava biologia, já me identifiquei com bioquímica, acho que no segundo ano, entrei muito forte lá na bioquímica, mas a Unicamp provoca, né, você a pensar por um outro tipo de olhar. E isso acho que me faz um profissional hoje um pouco mais conflitante, mais complexo. Porque eu queria ser preparador físico, me treinei, doutrinei a isso, mas sempre gostei de ser treinador, de trabalhar com o ser humano, de trabalhar com a pessoa, de lidar com isso. Durante a época da faculdade também fui treinador de futsal, lá na FEF, do feminino, fui treinador do time da enfermagem, fui treinador da economia, de engenharia, da medicina da PUC, lá de cima. E no meu último ano de faculdade, eu comecei a trabalhar no clube, onde eu saí brigado aqui em Jundiaí para ser treinador de futsal da categoria sub-11 e sub-15. Experiência fantástica. Eu tinha 21 anos, já estava treinador da Federação Paulista de Futsal. Vocês sabem como que é, o São João com a tradição que tinha, foi um aprendizado muito legal. Do futsal, eu dei um pulo e consegui realizar o meu sonho, que era ser preparador físico. Fui para o futebol de campo ser preparador físico do time Esporte Clube Campo Limpo Paulista. 4ª divisão do Paulista. A famosa Bezinha. Muitos conhecem, né, a famosa Bezinha, sabe que futebol é uma coisa, a Bezinha é outra. Isso mesmo. Lá a experiência foi muito, muito, muito... Foi mais assim, mais conflitos ainda, porque dificuldade total, você não tem estrutura nenhuma. Aí você pega jogador de toda a região do país, com várias culturas diferentes. Você aprende, vamos dizer assim, eu consegui aprender o lado escuro do futebol, vamos dizer assim, né? As coisas não tão boas, não tão certas, pessoas de índole complicadas, e isso, assim, eu trago até hoje comigo, né? Eu acho que tudo tem um lado bom, tem um lado ruim, a gente que precisa priorizar e absorver e trazer com a gente as coisas que a gente acredita que vão fazer diferença na nossa vida, né? Através desse clube, eu tive uma experiência na Coreia do Sul. Trabalhei durante um ano lá na Coreia do Sul. Outra experiência fantástica, cultural, que extrapolou a questão de campo, né? Aí fez um moleque Thiago que achava que era preparador físico virar homem, né? Numa outra cultura, outro jeito de se viver e de se ver as coisas, o mundo e a vida. Eu tive que voltar da Coreia. Durante as minhas férias aqui no Brasil, eu, infelizmente, perdi meu pai, e aí as coisas meio que bagunçaram na minha vida. Não consegui voltar para a Coreia, voltei a trabalhar nos clubes aqui no Brasil, Bezinha. Aí você acostuma com uma coisa legal, você fica mais criterioso, né? Aí vou ser sincero, que eu quase desisti do futebol. Dei uma parada com o futebol, falei, não é... O meu pai me deixou um legado muito bom, não vou passar por cima desse legado, desses meus valores, para conseguir trabalhar em clube ou conseguir vagas em outras oportunidades, fazendo os outros de escada para conseguir essas coisas. Dei uma desistida, prestei concurso, entrei no SESC. Trabalhei no SESC São Paulo durante 4 anos. Outra instituição fantástica, né? Todo mundo acho que conhece o SESC São Paulo na questão cultural, esportiva. É um ministério da cultura, do esporte que dá certo,
né? Principalmente aqui do SESC aqui de São Paulo. Eu trabalhava como monitor de esportes, então deu um olhar para mim de gestão de projetos, gestão de pessoas, você lidar com as pessoas e fazer dentro de uma empresa as suas ideias virarem projetos concretos, isso foi muito bom. Mas faltava o futebol. O futebol fazia falta. Eu não aguentava trabalhar em calça jeans, no ar-condicionado. Eu gosto ainda de trabalhar no sol, de dar treino, de trabalhar com pessoas. Pedi demissão do SESC e voltei a trabalhar com futebol. Desde 2014, 2015 eu estou aí na luta, estou trabalhando em alguns clubes, trabalhei no Nacional, trabalhei no Nacional da capital aqui, trabalhei em outros clubes do interior de São Paulo, trabalhei em escola de futebol e mais recentemente tive a experiência de trabalhar lá nos Estados Unidos, numa academia de futebol também. E mais uma experiência cultural muito boa, tal. E essa pandemia provocou toda essa mudança na gente aqui, né? E fez a gente cruzar o caminho de novo, né? Reencontrei o Fantato, reacompanhava já o trabalho do João, né? Eu falei, vamos... E a gente está desde algum tempo aí provocando esses encontros, essa conversa, e a gente resolveu promover esse encontro, mas compartilhar com as pessoas, né? Esse é o nosso jeito de provocar, uma conversa informal, cada um com a sua experiência, cada um com a sua cultura, com as suas ideias, a gente fazer uma coisa onde a gente consiga trocar ideias, conversar, ver coisas semelhantes, discordar, né? Sabendo lidar com essa polarização que a gente vive hoje em dia, né? Sabendo respeitar e saber trabalhar com essas ideias contrárias e antagônicas, pode ser, mas sabendo sempre estar respeitando e saber que a gente está trabalhando no mesma paixão que é a nossa, que é o futebol, né? E esse é o nosso intuito e a nossa provocação aqui. Legal, né, pessoal? Legal mesmo. A gente está aqui, ó, só para a gente ter uma noção do tempo, com mais 4 minutos, né? Tá o cronômetro aqui em cima. Vocês falam, viu? Vocês dois falam pra caramba. Eu não falei nada, eu falei pouquinho só. Mas a ideia é isso, né, Thiago? Que você falou, que o João está comentando, de abrir esse espaço. O João começou falando disso também, você comentou agora, de a gente conversar, né? Acho que tem muito conteúdo, acho que são experiências que se completam. Às vezes tem algumas curiosidades da profissão que a gente passou por uma bagagem. Não que a gente seja espelho para as pessoas, mas a gente trocando essas informações, trazer um pouco da ciência, do que está sendo estudado na ciência, um pouco das experiências. Eu acho que a gente pode criar esse canal de resenha aí de uma forma bem bacana mesmo, para a gente se manter atualizado, trocando informação, e aí o pessoal acompanhando e dando até participação também, sugestões, né? Acho que é bem essa ideia mesmo. Porque eu acho que hoje em dia a formação, nossa, que nem eu, hoje é uma coisa que está me chamando muita atenção, é a formação do treinador, né? Essa academy que está surgindo com as licenças, eu acho muito legal. Mas esse tete a tete, essa conversa, essa troca de ideias, troca de experiência, é onde eu acho que a gente consegue mais ter prazer e mais aprender com o outro. É por isso que eu provoquei a gente, para a gente ter essa experiência aqui. E, pessoal, na verdade, também, né? Se não for no futebol, pelo menos um cafezinho a gente vai tomar, pelo menos um bate-papo vai ter, pelo menos amizade, um momento aí de amizade, principalmente nessa época de pandemia, cada um no seu lugar, com isolamento social, enfim. Pelo menos a gente quebra um pouco esse protocolo de isolamento de forma virtual, mas a gente usa da internet, dos meios midiáticos aí para a gente se aproximar, né? Para a gente se aproximar, para a gente estar junto e para a gente bater um papo, conversar. Se não der certo no futebol, não tem problema nenhum, né? Se a gente discordar, a gente brigar, pelo menos o café ótimo. A gente garante e a resenha também está garantido. Esse é o momento, né? Esse eu não abro mão, né? É isso aí. Fantástico. Quanto tempo a gente tem ainda? Estamos com 1 minuto e 50 aqui, ó. Dá para resenhar mais um pouco, dá uns 30 segundos cada um.
Não, sabe o que a gente pode... É importante também destacar, a gente vai divulgar todos esses encontros, tudo, mas é legal, nessa medida que a gente for divulgando, ter um feedback, ter um retorno de temas, né, de assuntos, né, não tem problema se é A, B, C ou D, mas, enfim, mais diversificado possível, né, importante a gente bater um papo e a gente conversar sobre futebol. Então, eu deixo aqui uma mensagem para vocês, quem for assistir, dá um feedback, dá um retorno, sugere temas, assuntos, né, para a gente avançar cada vez mais nessas discussões. E até mesmo convidado, né? A gente pode trazer alguns convidados, trazer essa conversa. Acho que esse feedback é importante. Então, com menos de 1 minuto, pessoal. Então, é só fazer esse convite mesmo para o pessoal. Certo, Thiago? O Thiago acho que já travou, João. O Thiago já foi embora, já. Já acabou o café dele, ele já foi embora. Acabou o café, tá vendo? Então, vamos encerrando aqui, pessoal. A gente espera aí a galera na próxima e ansioso para o próximo café, porque deixar ele quentinho para a gente tomar aqui. Hoje eu trouxe minha caneca aqui, ó. Com certeza. Então, abraço, João. Abraço, Thiago. Até mais. Valeu, Edu. Valeu, Thiago. Um abraço.